Namaskar, comemorando o dia de hoje, dia 30 de julho, porque todos os dias são dias de comemoração, são dias únicos, tanto nós como o planeta vivemos dias que não se repetem. E nosso tema de hoje é o neo-humanismo. Neo é novo e humanismo de humano. Mas qual é a diferença? Seja bem-vinda, Ismênia, a minha assistente aí, a primeira. Mas vamos considerar que nós somos humanos. Vamos considerar o humanismo. O ser humano, ele diferencia de um animal não só pela sua condição física. Ele diferencia porque ele é capaz de viver além dos instintos. Um animal, ele tem uma condição instintiva de se alimentar, de procriar, de se defender através da emoção do medo, mas ele paralisa aí. Então, bom dia, Daniele, Lidiane, mas ele para por aí. Ele não tem a capacidade que nós, seres humanos, temos de ir além dos instintos. E ir além dos instintos é pensar e refletir sobre alguma coisa. Nós também somos, no outro dia a minha neta disse assim, mas nós somos animais. Nós somos sim, porque nós temos essa natureza instintiva dos animais, mas possuímos algo além. E essa condição de pensar sobre, que nos diferencia dos animais, nem sempre ela é exercida. Faz com que muitos seres humanos vivam nessa condição instintiva e atravessem todo o processo de uma vida como vive um animal. Com isso, nós vamos ter várias dificuldades na manutenção da própria vida e do planeta. Quando nós falamos num neo-humanismo, nós vamos além dessa condição humana, ou seja, uma condição que deveria ser de todo o ser humano. A primeira coisa, ou a última, sei lá o que, é a condição de reconhecimento. A condição de reconhecimento das inter-relações, da compreensão de que tudo está ligado, de que esse todo é uma grande teia, onde algo afeta um, vai afetar o outro também. Mas na condição antiga humana, nós percebemos apenas essa interligação com os humanos. Só que no neo-humanismo, essa ligação, essa compreensão de um todo único, ele se estende a tudo que nossos olhos alcançam. Ele vai se estender à natureza como um todo, incluindo animais, vegetais. Ele vai se estender também à compreensão de que o planeta, ele é único. E que aquilo que afeta um
vai afetar todos. E isso é algo que ainda nós, seres humanos, estamos muito longe de compreender. Porque não percebemos nem as conexões entre os seres humanos e muito menos a conexão que existe entre nós, os animais e os vegetais. Porque nosso intelecto é um intelecto extremamente utilitário. Ele já está melhorando bastante, mas em tempos atrás, quando nós estudávamos e que estava lá nos livros, lá estava plantas úteis e plantas daninhas, animais úteis e animais nocivos. Mas tanto faz a daninha como o útil. E o animal útil e nocivo, eles todos têm uma condição de necessidade para a interação do planeta. E como existem grupos que são utilizados para benefício humano, em sua maioria para os seus prazeres, aqueles grupos são desclassificados. Esses grupos, eles estão desqualificados no planeta. É claro que o tempo está mudando, muitas coisas hoje já estão sendo vistas, mas nós ainda estamos muito longe de vivenciar esse humanismo como uma condição amorosa e interativa. Vamos exemplificar o caso dos animais. Muitos animais, eles são criados para o consumo humano, mas não um consumo necessário, um consumo de prazer, de acúmulo, de exposição vazia. Então, com isso, nós temos um contingente enorme de animais sendo sacrificados não por necessidade, mas por acúmulo, por prazer. E isso, imagina, se isso acontece com os animais, imagina com os vegetais, que são considerados, nem são considerados, são seres vivos, mas não são considerados elementos responsáveis nessa trama, elementos dessa troca e vida no planeta. O vegetal, na sua grande e absurda importância de manutenção da vida através do ar que nós respiramos. E não só, nós vamos pensar também nas águas. Imagina as águas dos mares. A maior parte do oxigênio que nós ingerimos vem das algas, das regiões costeiras. E esse mar, ele não é visto como um elemento vivo. Junto a isso, nós vamos ter também os rios. Nós temos um rio aqui na cidade de Araruama, que há um tempo atrás um geógrafo
esteve aqui e disse: esse rio está morto. Esse rio não tem mais possibilidade de vida. Imagina, se uma pessoa declara que um rio está morto, então ele é vivo. Uma rocha, ela também é viva. Então, uma planta, um rio, um lago, um oceano, ele é vivo, assim como eu, assim como você que está me assistindo. E eles formam um conjunto, e esse conjunto vai dinamizar a nossa Terra, porque a Terra também é viva. Ela é tão viva que em alguns momentos da sua existência ela deu um basta. Nós, nos estudos geológicos, nos estudos da formação da Terra, vimos que esse planeta, quando se sentiu ameaçado, ele se desfez. Ele descansou e partiu para uma outra condição. Então, essa Terra que nós estamos, uma terra viva. E quando se fala dos fins dos tempos, não há fim nesse tempo, porque tudo se renova. E manter o nosso pensamento focado numa renovação é um neo-humanismo. Porque o humanismo que está se apresentando é sempre um humanismo que fala de um fim, de uma deterioração, de uma negatividade em relação às interações dos seres no planeta, mesmo sofrendo tamanho ataque, mesmo a mente humana estando tão deteriorada para a vida ela continua, porque a vida é eterna. Esse neo-humanismo também fala de uma coisa em relação aos seres humanos, ou seja, esse sistema onde um é mais, outro é menos, um se sente superior e outro se sente inferior. No neo-humanismo, todos são iguais, ocupando lugares diferentes. Lugares esses necessários para a formação dessa teia. E aí, a gente vai reconhecer o sistema que nós vivemos como um sistema não humano. E muito menos neo-humano. Quando nós observamos essas questões e verificamos o quanto de nós hoje está consciente e atuante na manutenção dessa teia, nós estamos vivendo um momento novo. Um momento onde cada elemento nesse planeta, ele tem uma função. E muitas vezes nós deixamos de reconhecer até mesmo os elementos inanimados. Imagina que eu tenho um garfo. E como aquele garfo é tido como um elemento inanimado, eu não vou cuidar dele. Então eu vou deixar esse garfo abandonado, vou quebrar. Então
Então, o que que isso faz? De onde veio aquele material daquele garfo? Aquele veio de algum lugar da terra. Um aço foi necessário. E de onde que ele foi retirado? Então, aquele garfo, ele vai ser conservado porque ele veio de algum lugar que precisa ser mantido. Vemos nos dias atuais uma profusão de objetos, de roupas. Cada dia abre mais uma loja na cidade cheia de tralhas, coisas e coisas e coisas. Mas vamos pensar de onde que aquilo veio. Há poucos dias nós ficamos pensando em que momento da minha vida o plástico apareceu. Não me lembro quando, mas não nasci com ele. Pelo menos na infância eu não tive contato com plástico. E de onde vem e para onde vai? Então, o neo-humanismo é um humanismo de interação, de compreensão, de estruturação de um intelecto interativo, amoroso. Porque senão eu vou continuar numa condição de que quem nasce em um país é mais, quem nasce em outro país é menos. Quem tem dinheiro é mais, quem tem pouco dinheiro é menos. Tanto aquela pessoa que está numa condição de superioridade, como aquela que está numa condição de inferioridade, elas estão deslocadas daquilo que é o centro. No centro dessa questão há um ser humano. E esse ser humano, ele não é mais nem é menos. Ele é grandioso por ter tido a chance da vida. Então, essa compreensão do ser humano como humano, detentor do poder da vida, é uma condição neo-humanista. Porque na condição humanista anterior e até mesmo dos dias atuais, isso ainda não acontece. Então, eu sou detentora do poder da vida. Não importa o país, não importa as condições que eu tenho, as condições externas e até mesmo algumas condições mentais. E isso é o neo-humanismo. O neo-humanismo é uma das condições que o ser humano precisa acessar para romper a condição de sofrimento. E também fazer desse planeta um planeta mais amoroso, mais inteligente, um planeta onde cada espécie vai participar daquilo que ela veio executar. Porque quase todas as condições desequilibradas, elas são motivadas pela não compreensão dessa teia. Então vamos pensar que hoje
70% ou mais da população mundial, ela está nos meios urbanos. E os meios urbanos estão encharcados de pessoas e de mazelas que retiram do ser humano a condição de vida. Em tempos que eu estudava biologia, havia uma experiência que para mim foi muito marcante, até para a compreensão dos dias atuais. Existe um peixinho pequeno de água doce de nome gupe. Existem os gupes do brejo e existem os gupes, né, que são modificados para vender. E o gupe, ele tem uma condição que alguns peixes são ovíparos, outros são vivíparos, e ele é ovovivíparo. Ou seja, o ovo fica dentro dele e ele solta os peixinhos. E ele se reproduz muito. Então, o que nós víamos? Quando colocávamos esses gupes num aquário pequenos, e ele tem uma capacidade de reprodução muito grande, eles comiam um ao outro. E quando esse mesmo gupe era colocado numa condição bem ampla, nós víamos que eles não se devoravam. Então, essa hoje é a condição humana dentro das cidades, amontoadas nas cidades, onde em qualquer cidade do mundo, numa grande metrópole, eu estou falando de uma grande metrópole, os seres humanos estão perdendo essa capacidade, em sua maioria, não todos, claro, essa capacidade humana. E essa capacidade humana de compreender qual é o papel dele nessa existência. O neohumanismo, ele deveria ser a base filosófica dos processos educacionais. Ele deveria ser a base filosófica das empresas e dos estados. Mas ainda estamos longe disso acontecer. Mas que isso fique dentro de nós. Tudo, absolutamente tudo, nesse planeta está interligado. E tudo tem o seu papel, tudo tem a sua função. E essas funções, elas precisam ser entendidas e respeitadas. Porque haverá um dia que nós vamos ouvir as vozes da natureza. A voz do trovão, a voz da lua, a voz do sol, a voz das árvores, a voz das montanhas, a voz dos rios, a voz dos animais, e que possamos acolher em nosso coração hoje esse grande grupo que está sendo dizimado, que são os animais. Eles estão sendo mantidos em cárcere, em condições cruéis, apenas para alimentar o prazer humano. E aí, eu sei que é triste, mas que cada um de vocês que está me ouvindo, que ainda vai ouvir, possa ouvir esse lamento. Que nós só vamos nos libertar quando toda a natureza
também se libertar. E o neo-humanismo poderia ser mudado para uma outra palavra: compaixão. Como estar junto, compaixão por tudo que expressa a criação divina. Namaskar. Até nosso próximo encontro.